Então, nós vamos hoje falar sobre trabalhadores do bem, obreiros do Senhor, né? Se nós formos procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 20, os obreiros do Senhor, né? Nos trabalhadores da última hora, que as pessoas não entendem exatamente o que vem a ser trabalhador da última hora. Mas a gente vai explicar no decorrer desse trabalho de hoje, tá? Então, Jesus, nós temos falado muito, no finalzinho da caminhada dele, há 2000 anos atrás, ele nos deixou o sermão profético. O sermão que falava, na fase inicial, aquilo que ia acontecer praticamente no dia seguinte, que seria a morte dele e depois a sua, entre aspas, ressurreição, a sua aparição. Mas também ele se reportava a coisas que iam acontecer num período de tempo muito pequeno. Ele estava se reportando quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. Ele se reportava a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, que acaba acontecendo 37 anos depois, muito pouco tempo. Mas o sermão profético, ele avançava mais. Os estudiosos separaram em 3 períodos. Esse inicial que eu acabei de falar, um que se reportava ao início das dores e que aí abarcou vários séculos. Por que início das dores? Porque nós tínhamos a receita de Jesus. Nós tínhamos condição de compreender, né? Mas uma série de situações da época, a religião que surgiu, a dificuldade de divulgação do ensinamento de Jesus, dos evangelhos, acabaram provocando, mesmo tendo a receita, acabaram provocando, na verdade, dores. Nós falamos muito em cruzadas, inquisição, aquilo tudo, sofrimento, início das dores. E depois chegamos nas grandes dores. Grandes dores. Atualmente está aí, né? A Terra de uma forma tão triste, né? Caminhando de uma forma tão complicada, mas nós já estamos sentindo que a transformação da Terra já está acontecendo. Nós estamos saindo da condição de expiação e provas e adentrando a um mundo de regeneração. Então, nesse terceiro período, Jesus falava da sua vinda, mas não a vinda física, como muitos acreditam, né? Jesus vir fisicamente para a Terra, ele viria e nós o mataríamos de novo, a humanidade o mataria de novo. Jesus volta à Terra, mas na condição de ensinamento. A rigor, Jesus nunca nos deixou, mas ensinamento. Por quê? Porque ele mesmo, praticamente na mesma ocasião em que deixou o sermão profético, ele nos deixou a informação de que pediria ao Pai, e o Pai haveria de nos mandar um Consolador. Aquele que viria para corrigir o que haveria de ser distorcido ao longo do tempo, mas que também viria para nos ensinar coisas que ele não pôde nos ensinar há 2000 anos atrás. Então Jesus está de volta através de um novo ensinamento que ele nos deixa. E nós entendemos a doutrina espírita. Como nós falamos dos obreiros do Senhor, na verdade o título que nós colocamos foi Trabalhadores do Bem. Por quê? Porque dá uma conotação de coisa maior, mais ampla, abarcando toda a terra. Porque nós insistimos nisso. Jesus não veio para ficar trancado dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita. Não, não. Isso aí foi arte do homem no século IV, quando constituiu a religião e colocou Jesus lá dentro como patrimônio da igreja e crucificou Jesus dentro da igreja. Ficou trancado lá dentro. E Jesus não é para isso. Jesus é para tudo na terra.
tudo que se reporta à relação dos homens entre si mesmo, a relação dos homens com relação à natureza, com relação ao próprio planeta. É Jesus presente em tudo. Então nós temos que ver esse Jesus maior, mais amplo. Por isso colocamos trabalhadores do bem, não obreiros do Senhor. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Então nós vamos lembrar de alguns bons trabalhadores, e que nem sempre tem alguma conotação religiosa. Por exemplo, lembramos de Mandela, Nelson Mandela, grande Nelson Mandela, que fez um trabalho maravilhoso no bem. Aí vemos Irmã Dulce, na Bahia, relacionada à igreja, maravilhosa, caridade, ajuda. Martin Luther King, né? Madre Teresa de Calcutá, que mulher especial. Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Francisco Cândido Xavier, olha quantos trabalhadores. Thomas Edison, Cristóvão Colombo. Através dele, o Evangelho de Jesus sai lá do velho continente e vem aqui, para o continente americano. É plantado aqui o Evangelho, a terra do cruzeiro, né? Gandhi, Buda, Maomé e tantos outros, né? Anônimos, que são trabalhadores do bem. Lembramos de um, por exemplo, o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que em 1914 chamava a atenção da humanidade com relação a perder o eixo, a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Ele diz assim, num discurso dentro do Senado: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O que está acontecendo, né? Então chamava atenção: olha, humanidade, por onde você está caminhando. Então, vamos agora para o Evangelho, nosso Evangelho, capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, mas nós vamos ler o tópico final do capítulo 20, que fala dos obreiros do Senhor. Eu vou ler dividido em 3 pedaços e vamos comentar cada um deles, tá? Vamos então ao primeiro pedaço, que diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Esse trecho, vamos fazer alguns comentários, né? E ver quanta mensagem que está aí embutida. Então, a autoria desse texto é do Espírito de Verdade. No meu entendimento, não tenho a menor dúvida. Espírito de Verdade é Jesus, tá? É mensagem de Jesus. Então, ele diz que é chegado o tempo da transformação da humanidade. Essa transição que eu falei, que estamos saindo agora, no meio de grandes dores, saindo de uma condição de expiação e provas para entrarmos num mundo de regeneração, onde as coisas serão tão mais suaves, onde o bem começará a ganhar espaço e o mal perder espaço, né? Quando ele diz: felizes os que trabalharam com desinteresse pessoal e movidos apenas pela caridade. Então, aqui
aqueles que se preocuparam, se dedicaram ao próximo, sem nenhum interesse. Se é na religião, sem nenhum interesse em ganhar alguma coisa, de ficar rico em razão disso, de melhorar de vida, porque agora eu sou de tal igreja, de tal centro, Não, desinteresse, movido unicamente pela caridade. É importante ficarmos atentos, né? Em outras palavras, aqueles que abandonaram o egoísmo, o orgulho. Porque para crescermos, temos que ir deixando aos poucos, não dá para jogar fora tudo de uma vez. Aos poucos aquilo que ainda atrapalha a nossa caminhada. E ele diz, o Espírito de verdade, a jornada será paga centuplicadamente. Podemos entender que terá valido a pena. Porque qual é o pagamento daquele que trabalhou nessa fase tão difícil para a humanidade, que procurou encaminhar as pessoas, que procurou socorrer as dores daqueles que estão sofrendo? Qual é o pagamento? O pagamento é o reino dos céus. Então o reino dos céus tem que desencarnar? Não. Reino dos céus é alegria interior, é a paz interior, é a consciência do dever cumprido. Isso é reino dos céus, que conquistamos em qualquer local, em qualquer situação. Nós conseguimos isso, se fizermos o bom trabalho. E aí ele diz ainda, o Espírito de verdade, Jesus, serão felizes os que disseram ao irmão, trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Então é aquele que procura agregar, juntar as pessoas, não deixar ninguém esquecido, ninguém abandonado, ninguém invisível. Traz as pessoas para viverem juntos, em busca do melhor aqui dentro. Então, a felicidade conseguida seria nas várias áreas de atuação do homem, como nós dissemos antes. Na política, infelizmente tão maltratada, né? Na medicina, quantos médicos tão especiais encontramos? Nas artes, nas religiões também, óbvio, na educação, bons professores dedicados, ensinando corretamente seus alunos, na área do direito, na área da comunicação, preocupado em saber o que é que está transmitindo para a população, a qualidade daquilo que divulgam. Na área, por exemplo, da proteção ambiental. Então, é obreiro do Senhor em todas essas áreas, trabalhador do bem em todos os espaços onde exista o homem participando. Então, as pessoas que agem assim acabam se tornando lindas candeias, boas candeias, aquela que ilumina, que consegue trazer luz ao outro, ao irmão, que não consegue enxergar às vezes o próprio caminho. Então, esses que se tornam boas candeias, na verdade se tornam bons exemplos para o seu irmão, para o próximo. Mas quando ele se reporta também, nesse texto, a vinda de Jesus é o término deste ciclo, que já estamos no meio, hein? Já estamos mudando. Então a Terra se encontra já nessa condição. E essa vinda de Jesus? Essa vinda de Jesus é a presença mais forte do Mestre no coração, na consciência de cada um de nós. Ele veio, está aqui dentro. Aliás, ele nunca partiu, né? Ele nunca nos deixou. Jesus sempre presente. Mas o homem procura hoje, com mais intensidade, esse Jesus. Só que precisa compreender melhor, porque ainda não compreendeu como deveria compreender. Ele ainda cita, nesse trecho que acabamos de ler, quando ele fala da obra acabada. Ele vem para ver a obra acabada, que é a tarefa de estarmos distribuindo com maior intensidade o ensinamento moral que Jesus nos deixou, o evangelho que ele nos deixou.
que tem que ser aplicado em todos os espaços. Nenhum local ficaria sem a presença do amor, do ensinamento moral de Jesus. É dar ao irmão, portanto, a possibilidade de transformar-se também. Transformar-se também num obreiro, num trabalhador do bem, nessa obra maravilhosa que é a obra que pertence ao Criador. É dar a ele, portanto, um bom exemplo, para que ele aprenda, para que ele tenha a possibilidade de fazer também o melhor. Novos obreiros não se arregimenta pela força. Novos obreiros não se arregimenta pelo medo. E por tantos séculos, quantos que achavam que se transformavam em obreiros do Senhor pelo medo do inferno, medo de uma punição eterna. Não existe. Então, os novos obreiros do Senhor são arregimentados pelo amor. Tem até uma passagem que fala de Zebedeu. Zebedeu, um velho judeu, na época de Jesus, ele era pai de 2 jovens. E Jesus, quando começou a sua caminhada messiânica, distribuindo a sua mensagem, seu evangelho, às margens do mar da Galileia, ele se depara com esses 2 jovens, Tiago e João. E Jesus, conversando com esses 2 jovens, imagine sentir o magnetismo de Jesus. Devia ser algo indescritível, não tinha como explicar. E aí Jesus, conversando com Tiago e com João, fala da instalação do reino de Deus, ou reino dos céus, na terra. O que é? É alegria, o trabalho no bem, estar em paz, é o reino dos céus. E os 2 garotos ficaram entusiasmados com aquilo, foram tocados. Chegaram em casa, o pai Zebedeu, a mãe Salomé, e eles contam: olha, eu fui convidado por Jesus para trabalhar na implantação desse reino na terra. E aí Zebedeu, judeu, firme na sua crença, na lei antiga, dura do judeu, vai conversar com esse tal Jesus. Chega ali, ele começa a conversar e Jesus vai falando do reino dos céus. E vai falando das dores, das dificuldades para implantar esse reino, porque não se implanta de repente. Jesus vai falando do convite que ele fez aos filhos dele, Tiago, João, e aí Jesus fala com tanto amor tudo isso, que Zebedeu se encanta. Olha, um velho judeu, se encantou com a mensagem de Jesus. E aí ele diz: então, mestre, vamos trabalhar, vamos convocar as pessoas, vamos regimentar essas pessoas todas para essa causa sua, que é tão bonita. E aí Jesus diz: olha, Zebedeu, a nossa causa ainda não é dos números, não deve ser contada por números. Ela um dia será de todos, sem sombra de dúvida, mas ela será implantada para e passo, com a modificação interna de cada pessoa. E ele diz, Jesus, os tiranos, aqueles que são violentos nos seus reinados, nos seus países, ditadores, os tiranos necessitam de exércitos para manter a sua posição, para se defender do povo. Mas um simples homem, continuou Jesus, com coração puro, ele arrebata multidões. Olha a diferença. Um exército para garantir o poder de um tirano, e um homem de coração puro para arrebatar multidões na direção do Pai. Diz que nesse momento, Zebedeu, que estava encantado com a mensagem de Jesus, ele, judeu, fixado naquela lei dura, chorava. Nesse momento, Jesus vai até ele e diz: Zebedeu, fiquemos felizes,
porque você descobriu o Pai, Deus. Antes, você o temia. Agora você o ama. Então, é através de um trabalho sereno que vamos espalhando isso tudo, modificando a terra em todas as áreas de atuação humana, né? Obreiro precisa trabalhar com um só coração. O trabalhador em qualquer área, uma só intenção, semeando harmonia, a fé, alegria, esperança, trabalho, vida em família, que está aí meio esquecida. Muita gente desprezando família. Imagina, é o início de tudo. Então, a esses, nesse trecho que eu li, a esse o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres, as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Calar melindres, discórdias. Ainda é difícil às vezes, né? Então nós temos que cuidar sim, entender o próximo, a dificuldade, porque nós falhamos ainda nisso, né? Ah, mas o que eu falei do meu chefe, sei lá, da minha professora, é uma coisa tão pequena, isso aí não... Coisas pequenas atrapalham a caminhada também. E como atrapalham? Diz Emmanuel, aquele que foi o mentor maravilhoso do Chico, né? Muitas vezes, uma caminhada do homem é interrompida. Ele não pode mais fazer a sua caminhada, não em razão de altos montes que ele se depara, ou rios muito largos. Muitas vezes, a caminhada é interrompida porque surgiu um pequeno calo no pé. Pequeno. E a caminhada parou. Então, será que damos espaço à reclamação? Deixamos de ajudar em razão disso? É tão fácil criticar, o difícil é colaborar muitas vezes. E não aceitamos também posição diferente da nossa. Não aceitamos críticas. E aí surgem discórdias. Como nós seremos bons trabalhadores se permitimos que a discórdia, a crítica, enfim, surja aí? Não, nós temos que trabalhar para que tudo se transcorra da melhor forma possível. E aí nós temos que compreender a deficiência do outro, orientar o outro de uma maneira, bem pacífica. Jesus disse que se você tem um inimigo, chama ele no cantinho e conversa entre você e ele. Se ele te entender, você terá ganho o teu inimigo, transformou em amigo. Então, os problemas que nos afetam, que nos maltratam, que desviam da rota, vamos conversar bem baixinho com aquela pessoa e mostrar o amor que move essa nossa intenção de auxiliá-lo também, né? Jesus disse que os discípulos dele serão reconhecidos por se amarem, por estarem inclinados ao bem. E é só assim que nós conseguiremos ingressar nesse mundo novo, né? Distribuindo amor, serviço, trabalho, em todas as áreas. Você é médico? Seja um médico humano. Você é um policial? Trate a pessoa com humanidade, né? Seja rigoroso? Sim, é preciso. Não violento. Trate com respeito, com amor as pessoas. Vamos seguir? Continuando nesse último texto do capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, ele diz assim: mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, atrapalhar o progresso, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que enganastes o fraco em vez de o amparares? Como suplicais graça,
Vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Vamos para esse segundo tópico, né? Então, e os que não fizeram o seu trabalho? Os que não fizeram o melhor? Aqueles que trabalharam de qualquer jeito, né? Levou a vida do jeito que dava. Aquele que acha que veio à terra a passeio, a gozo. Eu vim à terra para gozar, para isso, para aquilo, e não quero saber dessas coisas de Jesus, de ter uma moral melhor. Não, isso aí não é coisa para bobo. E aí, como é que fica esse? E aí ele diz, e aqueles que retardaram o progresso? Progresso da humanidade, progresso geral. Os que colocaram seus próprios interesses acima do geral, do interesse geral. E como tem isso? Se eu conseguir o meu, o resto que se vire, né? Os que deixaram de cumprir as leis do Pai. São leis que estão aí vigorando, lei de amor, caridade, fraternidade, viver em sociedade. Negligenciou, largou tudo. Então tiveram esses nas mãos as ferramentas, as sementes para fazer um bom plantio e não fizeram o plantio. Então chegará um momento da prestação de contas. Prestação de contas, com relação àquilo que você fez. É uma cobrança individual. Cada um será cobrado. Só que é uma cobrança interna, silenciosa, mas dolorida, muito dolorida, essa cobrança. Porque a consciência nos alertando quanto àquilo que fizemos de bom, mas também nos alertando com relação àquilo que fizemos de mal. Se não nos importamos com o bem, a consciência vai nos perguntar, né? Você agora está pedindo perdão? Mas só agora? Por que você não fez o bem quando teve oportunidade? E você teve tanta oportunidade. Mas eu não sabia bem o que era o bem. Sabia sim. Quando a gente faz algo errado, a gente na hora percebe. Eu não devia ter feito isso. Fico incomodado. E aí a consciência me perguntando, por que você não socorreu? Então vamos analisando dentro de nós situações que talvez tenhamos falhado um pouquinho nisso, tá? Todos nós, hein? Todos nós. Por que você não socorreu aquele caído? Podia ter ajudado. Por que você não ensinou aquele que ainda não aprendeu? Você escondeu o que sabe? Quis reter só para você? Exemplo, você entendeu o ensinamento de Jesus. Um belo remédio, maravilhoso remédio, o melhor remédio para estar em paz. E você guardou só para você. Talvez dentro da sua própria casa tenha alguém precisando desse remédio. E você não mostra, você não fala, você não passa, você não orienta, você não ajuda. Será que fazemos isso? Por que você não abraçou alguém? Muitas vezes, a pessoa que te procura na rua estende a mão, não é para pegar dinheiro, é para pedir um abraço, um aperto de mão. E a gente se nega, a gente vira as costas e vai embora. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer um negócio que eu vou ganhar muito dinheiro, eu não vou perder tempo, né? Então, por que não fizemos isso? Temos oportunidade e todos nós falhamos. Então só precisamos ficar um pouco mais atentos, porque a gente sabe o que é fazer o bem. A gente tem condição de fazer o bem. Já ouvi algumas vezes, conversando com as pessoas na casa espírita. Eu não atuo tanto porque
eu ainda não aprendi, eu tenho que estudar mais, eu estou no começo, então... Espera um pouco, você tem os dois braços aí? Tenho. Já aprendeu a abraçar? Não, isso é fácil, então faça. A sorrir, você já aprendeu a sorrir? Sorria. Um aperto de mão, aperte a mão de alguém. Quantas vezes nós socorremos de uma maneira tão simples, tão simples. Uma vez, me recordo, na frente da minha casa espírita, era um domingo pela manhã, estava trabalhando no Evangelho e, de repente, fechamos as portas, estávamos na calçada, eu e uma colega da nossa casa, e a gente tem a mediunidade do enrosco, a gente se enrosca, né? Fica lá na calçada conversando, de repente eu vejo subindo um senhor, de vez em quando ele estava na fraterna, e aí ele vem, longe, ele abre um sorriso, vem e nos abraçamos, era Dia dos Pais, e aí conversei com ele, na hora de me despedir eu falei, olha, o senhor me desculpa, hoje eu vou ter que sair um pouquinho, meio corrido, hoje é Dia dos Pais, os meus filhos estão em casa, né? E ele abaixou a cabeça e dando a entender que o filho dele não iria. Meu filho está com algum problema aqui, acho que não vai vir, não sei o que e tal. E eu percebi uma tristeza nele. Fui despedir, dei um abraço naquele homem, que eu ainda não entendi por quê, né? Mas dei um abraço apertado. Na hora que eu fiquei novamente frente a frente, ele chorava. Chacoalhou a cabeça, beijou minha mão, beijei a dele rapidinho, e ele foi mais tranquilo, mais sereno. Um abraço, um aperto de mão. E se não fazemos isso, a consciência ainda vai perguntar, hein? Por que se interessou apenas na busca dos prazeres da terra, na satisfação dos interesses próprios? Por que você cultivou cada vez mais o seu orgulho, seu egoísmo? E a consciência batendo, né? Silenciosa, mas doída. Essa avaliação é doída. Ela vai perguntar para mim, os compromissos que você assumiu antes de chegar nessa encarnação, você assumiu compromisso, fugiu. Certamente tinha compromisso de se tornar obreiro do Senhor, da sua causa, da causa do amor ao próximo, da família, dos amigos, dos desconhecidos, dos inimigos. E você buscou apenas oportunidades para si mesmo. E agora? Agora não basta pedir por um trabalho no momento final, né? Agora a felicidade é para aqueles que não buscaram as recompensas da terra. Procurar no momento final. Vamos lembrar que os trabalhadores da última hora se reporta aquela parábola que Jesus diz que o dono da vinha sai logo na primeira hora e convida trabalhadores para trabalharem aquele dia na vinha. E combina pagar a cada um deles um denário, uma moeda. Depois ele sai novamente, na terceira hora, que seria 9 da manhã. Tinha trabalhadores lá esperando oportunidade de trabalho, mas estavam lá, ninguém apareceu. Ele convida, dizendo, venham trabalhar, eu vou pagar o que é justo. E ele volta novamente na sexta hora, meio-dia. Tinha mais homens lá aguardando. Ele arregimenta e diz, olha, eu vou pagar o que eu achar que é justo. E eles foram felizes. Aí ele foi na nona hora, 3 da tarde, mesma coisa. E ele vai finalmente na 1ª hora, 5 da tarde. O expediente já estava encerrando. Ele já estava baixando as portas da vinha. E ele levou esses novos trabalhadores sem prometer o quanto pagaria.
na hora do acerto. Ele começa a acertar por aqueles que chegaram aqui na última hora, 5 da tarde, e dá a eles um denário. Mesma coisa, a turminha das 3 da tarde, um denário. Meio-dia, um denário. 9 da manhã, um denário. Aquela turma que foi chamada na primeira hora, com quem ele combinou pagar um denário, foi a única turma que ele combinou. Ao ver que ele pagava um denário para todos que vieram depois, o olho cresceu. Opa, ele vai nos pagar mais que um denário, né? E ele paga um denário. Mas nós aguentamos o calor do dia, o peso do trabalho, e o Senhor nos paga igual a eles? O que é isso? Se esqueceram que tinham combinado. Combinaram um denário. E quando combinaram um denário, eles sabiam do calor do dia, do peso do trabalho, sabiam de tudo. Mas se indignaram porque o senhor da vinha decidiu pagar de forma igual. Mas aí nós perguntamos, essa turminha da primeira hora, que se sentiu, né, desprestigiada, enfim, ficou lá chorosa, será que eles produziram igual àqueles que chegaram mais tarde? Porque chegar em primeiro lugar não significa trabalhar melhor, não significa se dedicar mais. Muitas vezes, a turma da primeira hora chegou, pendurou o paletó, né, lá na vinha e foi tomar um cafezinho, dar uma volta, ler o jornal e não produziu. E também nem tinha o direito de estar exigindo mais do que o combinado. Então, quando Jesus chega no momento em que, no finalzinho, a consciência nossa disser, você não trabalhou? E agora? Posso chegar 5 minutos antes de acabar o expediente? Agora eu estou a fim de trabalhar. Ou seja, fiquei à toa. Não quis saber de trabalho. Quando ficar mais velho, eu vou me preocupar com as coisas da alma. Esses gozaram a vida inteira. E os que trabalharam de forma dedicada, esses foram obreiros fiéis, né? Para os que falharam, portanto, não estão perdidos. Terão novas encarnações. Só que na Terra, não sei, nós estamos numa fase, né, de mudança. Então, está aí a possibilidade de retornar à Terra em razão de um bom trabalho, um bom obreiro, um trabalhador correto, um trabalhador do bem. Ou ser convidado a ir para um mundo inferior ao da Terra. De que forma? Desencarnou? Desencarnou. A fichinha desse aluno da Terra será mandada para uma outra escola. Nessa outra escola, ele vai ser convidado a ser obreiro do Senhor lá. É bom aprender, né? Vamos para o finalzinho, terceiro parágrafo, que diz assim: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Então, na verdade, nesse finalzinho ele dá um grande alerta, né? Encerra alertando: olha, fica de olho, você que só tem aparência do trabalho. Então não adianta pensarmos, por exemplo, numa religião. Eu sou lá da religião, me envolvi naquela religião, eu estou só envolvido com as coisas dessa religião,
Quando eu saio do ambiente religioso, eu me torno um qualquer. Tudo que eu faço certinho, ou procuro fazer, dentro do ambiente religioso, eu me esqueço no campo de fora. Eu sou capaz de ajudar quem está dentro da igreja e roubar quem está do lado de fora. E aí, ficou só na aparência. Pura aparência. Então, qual o mérito disso aí? Nenhum. Então, essa aparência de bom obreiro, de bom trabalhador, não pode ficar na aparência. Tem que ser realmente um trabalho firme, fiel, dedicado. Vamos aqui, a gente lembra, que deixa muito claro, né? A parábola do filho pródigo. Acredito que todos conheçam, mas vamos resumir bem essa parábola. A parábola do filho pródigo era um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, afoito, querendo descobrir o mundo, chega no pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me cabe, que eu quero ir para o mundo. Eu quero conhecer esse mundo. Quero gozar o mundo. O pai respeitou o livre-arbítrio. Ó, filho, você vai dar cabeçada, hein? Mas tudo bem, decisão é sua. E aí, ele deu a parte da herança e o filho mais novo, mundo afora. E o filho mais velho? O filho mais velho ficou lá na casa do pai. Esse filho mais novo, com dinheiro, saiu no mundo, foi buscar prazeres, diversões e foi para outro local tão distante. Chegando nesse local distante, acontece uma grande seca. E nessa seca, ele começou a passar fome. Ele havia perdido tudo, jogado tudo fora. E aí ele ficava pensando: olha, na casa do meu pai, até o mais simples trabalhador tem o pão. E eu aqui larguei o meu pai. E estou aqui agora, passando fome. Foi arranjar um emprego. E arranjou um emprego para cuidar de porcos. Ele era judeu. Judeu não pode comer carne de porco, né? Porco é impuro para ele. Então, há alguma coisa assim que machuque mais aquele jovem do que ter que cuidar de porcos com fome e querer comer as bolotas que estavam destinadas ao porco e ele tem que comer aquilo. E aí ele fica pensando: puxa, se eu voltasse para a casa do meu pai, eu pediria perdão. Eu vou voltar. E aí ele começa a empreender o caminho de volta. No caminho de volta ele vai ensaiando: pai, me perdoa. Eu era muito jovem, imaturo. Será que ele vai entender? Pai, olha, eu tive algumas companhias que me desviaram e eu, iludido, quis conhecer o... Será que ele vai entender? Acho que não. E ele vai caminhando na direção da casa do pai. Só que chegando pertinho da casa do pai, o pai abre as portas e vê o filho vindo. Que aparência triste, aquele filho. Machucado, magro, roupa suja, rasgada. O pai corre, vai ao encontro do filho e não dá espaço nem para que ele abra a boca, que peça perdão, que se explique. Abraça aquele filho e manda que tragam uma sandália nova, uma nova túnica, e faz uma grande festa, porque o filho estava morto, voltou. Beleza, né? Se arrependeu, voltou. E o filho mais velho? Nós estamos falando de aparências. O filho mais velho ficou lá, né? Na casa do pai. Só que nesse momento ele estava no campo. E no campo ele começa a voltar para sua casa. Quando chega perto de casa ele escuta a música daquela festa que o pai estava dando. Então o filho mais velho pergunta a um trabalhador: o que está acontecendo na casa do meu pai?
Ah, é o seu irmão, voltou. Voltou? É, e ele está fazendo uma grande festa. Seu irmão está de volta. E aí, o filho mais velho fica aquilo que a gente de vez em quando fala, né? Ele ficou bicudo, ficou de mal com o pai e não quis entrar. O pai, sabendo que o filho mais velho estava lá fora, veio ao encontro dele. Filho, venha para a festa. Teu irmão. Não, pai. Não vou entrar, não. Esse teu filho, ele falou meu irmão, esse teu filho, depois de gastar dinheiro com meretrizes, com farras, agora volta e você faz uma grande festa. Você nunca fez festa nenhuma para mim. E o pai diz, filho, tudo que é meu te pertence. Tudo que é meu é teu. Mas foi preciso fazer essa festa porque esse teu irmão estava morto e reviveu. E aí nós vamos perguntar, esse mais velho que ficou com o pai, será que ele não foi embora porque não teve coragem? Só isso? Será que ele ficou com o pai ou só na propriedade do pai? Será que ele se interessou pelo trabalho do pai ou simplesmente usufruiu da riqueza do pai? Ficou na aparência, né? Então, nós temos que ver, muitas vezes, que a gente, às vezes, dá essa falhadinha e acaba ficando na aparência. Quando deixamos prevalecer em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E aí nós lembramos de outra parábola, a parábola dos primeiros assentos. Jesus foi convidado para uma festa, na casa de um fariseu. E de repente ele entra na casa, todos os judeus ali, né, fariseus, eles corriam para ocupar os primeiros lugares, os lugares de honra. E não queriam saber. Eles faziam aquilo em razão do orgulho. Então, aos olhos do mundo, eles se colocaram nos primeiros lugares, olhando com os olhos do mundo. Primeiros lugares de um banquete temporário, um banquete da terra, um banquete que acaba, vai deixar de acontecer. Só que, aos olhos da alma, eles serão convidados a ocupar os últimos lugares, porque vocês não são essa Brastemp que vocês imaginam. Se olharmos com os olhos da alma, vocês estão no lugar errado. O lugar de vocês não é o centro, é a beirada, e se sobrar algum lugar ainda, né? Então, contudo, os que fizeram um bom trabalho receberão a recompensa, serão convidados a ocuparem os lugares mais ao centro, em razão do que fizeram. E aí, aos olhos do mundo, perceberão que os que eram primeiros ficarão por último, que não fizeram nada, né? Nada de bom. E aí a gente pergunta, o que a história dirá a respeito, lá no futuro, de muitos políticos atuais, de cientistas que se voltam para o mal, têm uma capacidade enorme, mas produzem coisas ruins, que matam, que destroem, de professores que desvirtuaram a sua nobre missão de ensinar, de pais que fizeram seus filhos se desviarem do caminho. Vão ocupar os postos centrais numa ceia? Não. Os olhos da alma estarão lá embaixo. E aqueles que eram os últimos, aos olhos da terra, os bons pais, os bons professores, os bons médicos, os bons amigos, esses serão convidados para o centro. Nós falamos de Mandela,
de Irmã Dulce, de Madre Teresa, de Chico, falamos de Thomas Edison, falamos de tanta gente. Essas pessoas fizeram um belo trabalho, um maravilhoso trabalho. Então, para encerrar, para que a gente pare e reflita bem, né, sobre aquilo que nós queremos para nós, aquilo que queremos ensinar para os nossos filhos, aquilo que queremos passar para os nossos amigos, né? Então, eu vou ler aqui algumas frasezinhas. Vamos ver se a gente se encaixa. Tomara que sim. Eu ia falar, queira Deus que sim, não. Queiramos nós que sim, porque cada um quer aquilo que vai alcançar, né? Então, um desejo, que você esteja sempre presente na memória alheia. Sempre presente, de maneira positiva, na memória dos outros. Que alguém, já distante, lembre-se do seu sorriso e se sinta acolhido. Olha que gostoso. Que o seu bem faça bem ao outro. Que você seja a saudade batendo no peito de uma velha amizade. Que você seja o amor que alguém jamais esqueceu. Que você seja um alguém que sorriu na rua e o desconhecido se encantou. Que você seja, hoje e sempre, uma coisa boa que mora dentro do coração de cada um que passou por você ao longo dessa caminhada. E quando você for tudo isso, então você será um obreiro do Senhor. Pensemos, mas pensemos bem, né? Vamos encerrando então, fechando os olhos e agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, mas que cada um de nós estude Jesus. Não simplesmente leia, mas que estude, raciocine Jesus e procure viver, dentro da sua possibilidade, viver esse Jesus da forma mais plena possível. Que cada um de nós se torne, de fato, um obreiro do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos vocês. Passou muita gente aí que não deu para perceber. Quem está aqui, vamos ver. Miriam Lopes, tudo bem, Miriam? Pedro Ferraz, tem mais gente aqui. Maria Leone, Sandra, Maria Dulce, o velho amigo Almeida, Áurea, Federici. Um grande abraço a todos vocês, né? Que tenhamos uma boa noite, um bom fim de semana e que a gente procure pensar mais em Jesus, né? Tentar viver um pouco mais esse Jesus, porque a gente vai conquistando aos poucos o reino dos céus aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, obrigado sobretudo pela paciência, tá? Tudo de bom e na próxima semana a gente continua aqui, tá? Grande abraço, pessoal. Até a semana que vem. Obrigado.